Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuamos a nossa série de meditações sobre os amigos de Cristo, baseado em um retiro que preguei a fiéis do Opus Dei. E agora nós vamos considerar Judas Iscariotes. Sei que pode chocar falarmos sobre Judas Iscariotes, pois o simples nome de Judas suscita entre muitos cristãos uma reação instintiva de reprovação, de condenação, pois foi ele quem traiu o Senhor. Mas é exatamente o que mais impressiona. Judas era amigo de Jesus Cristo, um dos 12 grandes amigos, um dos escolhidos, um dos prediletos do Senhor. E os evangelistas insistem muito nisso, na sua qualidade de apóstolo. Judas é repetidamente chamado um dos 12, ou do número dos 12, dos 12 apóstolos. E nas duas vezes que Jesus fala dele, dirigindo-se aos apóstolos, indica-o como um de vós. Pedro também, depois da morte de Judas, dirá: era do nosso número e tinha recebido o nosso mesmo ministério. Jesus o tinha como amigo. Não podemos esquecer as suas palavras, precisamente quando Judas o entrega com um beijo. Jesus lhe diz: amigo, aqui vieste. E isso é o que mais impressiona. Judas, seu amigo, entrega Jesus. Impressiona os evangelistas também. São João, por 2 vezes, o descreve como aquele que estava para o entregar. Outras passagens mostram que a traição não foi algo repentino, pois já estava sendo realizada, dizendo aquele que o traía. Já estava traindo, pelo menos no seu coração. E os evangelistas, ao apresentar a lista dos 12 apóstolos, recordam a traição como uma coisa já efetuada. Judas Iscariotes, que o traiu. Embora a traição se efetue aparentemente em 2 momentos. Antes de tudo, no planejamento, quando Judas se põe de acordo com os inimigos de Jesus para entregá-lo por 30 moedas de prata. E depois na execução, com um beijo dado ao mestre no Getsêmani. Surge, portanto, 2 perguntas na tentativa de dar uma explicação a esses acontecimentos. A primeira consiste em perguntar: como Jesus escolheu Judas e confiou nele? Inclusive deu-lhe encargo de ser o ecônomo do grupo. Não sabia que ele se tornaria ladrão, como São João deixa claro no seu Evangelho? Claro que Jesus sabia. Permanece o mistério da escolha. Também porque Jesus pronuncia um juízo muito severo sobre ele. Ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue.
melhor que não tivesse nascido. Torna-se ainda mais confusa a história, tendo em vista que Judas se arrependeu e restituiu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes, dizendo: pequei entregando sangue inocente, mesmo que em seguida ele tenha se afastado dali para se enforcar. Não compete a nós julgar o seu destino eterno. Deixamos o julgamento a Deus, infinitamente justo e misericordioso. Aliás, a igreja não declara a condenação de ninguém, só declara a santidade. Uma segunda pergunta que surge naturalmente é sobre o motivo da traição de Judas. Por que Judas traiu o mestre? E há várias hipóteses. Alguns vão dizer pela sua avidez pelo dinheiro. Outros dão uma explicação de ordem messiânica. Judas teria ficado desiludido ao ver que Jesus não estabelecia o seu reinado neste mundo, como muitos judeus esperavam. Mas os evangelhos insistem em outro motivo. João diz expressamente que, tendo já o diabo metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse. Lucas escreve algo parecido. Entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era do número dos 12. Então, Judas cedeu miseravelmente a uma tentação do maligno. Mas a traição de Judas permanece, contudo, um mistério. Ao pensar que Judas se arrependeu, mas o seu arrependimento degenerou em desespero, em suicídio, nos leva a pensar que Judas devia ter confiado na misericórdia divina. São Bento, inclusive, nos aconselha nunca desesperar da misericórdia divina. Como já falávamos em outra meditação, a capacidade de Deus nos perdoar é maior do que a nossa capacidade de pecar. Tudo tem remédio, tudo tem jeito. Agora, o final da história de Judas nos faz pensar duas coisas. A primeira, que Deus respeita a nossa liberdade, que nós podemos usar mal da nossa liberdade, e por isso devemos pedir a Deus em todos os Pai Nossos que rezamos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a segunda é que Jesus espera a nossa disponibilidade para o arrependimento e para a conversão, e é rico de misericórdia e de perdão. Mas penso que podemos acrescentar outra possível explicação para a traição de Judas, bem possível e bem provável. Judas deve ter deixado entrar a tibieza na sua vida. Podemos, inclusive, chamá-lo Judas, o amigo tíbio de Jesus. Apesar da aproximação física, o seu coração foi se afastando do Senhor. O amor de Deus foi esfriando. Tíbio significa literalmente morno. O coração de Judas estava morno, não ardia mais no amor de Deus. E em vez da visão da fé que Jesus transmitia aos apóstolos, Judas foi se deixando levar pela visão humana, porque seu coração foi se esvaziando de Deus. E por isso foi se enchendo dos amores do mundo, amor ao dinheiro, ao poder, à glória. E penso que é uma cena do Evangelho que nos mostra como o amor a Deus de Judas já havia se esfriado. E leio a cena do Evangelho. Aproximou-se de Jesus uma mulher, sabemos que era Maria de Betânia, uma das grandes amigas, fervorosa,
amorosa com Jesus. Continuamos lendo o texto que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: para que esse desperdício? Pelo evangelista São João, sabemos que era Judas quem fez esse comentário, pois esse bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro e se daria aos pobres. E o preço daquele bálsamo era 300 denários, o salário de praticamente um ano, derramado em 1 minuto sobre Jesus Cristo. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela esse bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Isso ocorreu na segunda-feira santa. Jesus morreria na sexta-feira, na mesma semana, e havia o costume de embalsamar o corpo morto. E Jesus diz que ela já está preparando o seu corpo para a sepultura. E termina dizendo: em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, será dito, será contado para sua memória o que ela fez. E essa mulher chama Maria de Betânia, exemplo de piedade, de amor generoso ao Senhor, que não mede o valor das coisas quando é para Deus, para ter uma delicadeza com Deus, para mostrar o seu amor. Aquela mulher sabia o que era realmente importante. Há um outro episódio na sua vida em que Maria de Betânia é elogiada por Jesus. Quando Marta, sua irmã, fica atarefada e inquieta, e Maria se senta ao lado de Jesus para escutá-lo, e Jesus diz só uma coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A melhor parte é ouvir a Deus, é cuidar da piedade, é cuidar diretamente de Deus. E diante do Senhor, nessa meditação, podemos nos examinar. Nosso Senhor não poderia fazer-nos esta censura. Você cuida bem de muitas coisas. Você é muito responsável, mas cuide melhor de mim. É a única coisa necessária. Devemos fazer tudo com amor, com piedade, cuidar de tudo por amor a Deus, para cuidar de Deus através das coisas que nós temos que realizar. E lembro um episódio na vida de Vantuan, um bispo que esteve preso e ficou muito preocupado com as diversas atividades, com as diversas pastorais, com o seminário, com tantas coisas de Deus que ele não poderia cuidar porque estava preso. E Jesus lhe teria dito que ele não se preocupasse tanto com as coisas de Deus, mas com o Deus das coisas. Voltando a considerar Maria de Betânia, ela é figura, personificação do amor aceso, vibrante, de todas as pessoas que se excedem no amor e por amor. É figura daquelas pessoas que nas suas práticas de piedade procuram ter detalhes de carinho, que as tornam um verdadeiro encontro pessoal com Cristo. Pessoas que procuram sempre inovar, renovar-se, surpreender o Senhor no cumprimento amoroso das práticas de piedade. Um exemplo que me contaram, quem contou foi o porta-voz de São João Paulo II a respeito do Papa, que um dia ele foi convidado para rezar o terço à noite, depois do jantar.
o texto do dia e ficou contente com esse convite. Ele comentou-nos também que naquele dia o Papa já havia rezado vários textos, mas que ele queria rezar com calma o texto do dia. Só que o porta-voz não esperava que o Papa fosse cantar muitas das orações. Com exceção da Ave Maria, praticamente cantou todas as outras orações. Foi um texto longo, mas um texto piedoso, em que São João Paulo II queria dar o melhor de si nessa devoção, que ele dizia que era a que ele mais gostava, porque era verdadeira oração contemplativa. Maria é figura das pessoas que se esforçam por trabalhar com intensidade, mesmo que se encontrem cansados, aproveitando bem o tempo, espremendo o dia para dar toda a glória a Deus, fazendo com perfeição os seus deveres sem se poupar, convertendo o trabalho em verdadeira oração. Maria de Betânia também é figura das pessoas que querem gastar-se pelo apostolado, pelos outros, sem medir esforços, sem preocupar-se com seu comodismo, e que no dia a dia, na convivência com as demais pessoas, procuram tratar com profundidade as pessoas e levá-las para Deus. Em contraste, Judas atua de modo oposto. Revolta-se com a atitude daquela mulher piedosa. Isso acontece com muitas pessoas que caem na tibieza. Acham exageradas as atitudes das pessoas piedosas. Na direção espiritual, atendendo muitas pessoas, eu percebo isso. O marido que vem dizer que a sua esposa católica lhe diz: não precisa ir à missa todos os dias, isso é fanatismo. Nos faz recordar o comentário de Judas: para que esse desperdício? Não precisa tanto. Poderia ter dito: isso é fanatismo. E esse comentário já revela que Judas estava muito frio no seu amor. Ele que era um apóstolo, que tinha experimentado o amor de predileção de Jesus, já não vibrava com o amor de Deus. Já tinha caído há muito tempo no defeito mais perigoso para a alma de qualquer pessoa, que é a tibieza. Ele já estava pensando: não é preciso tanto, para que esse exagero, para que esse desperdício? E por trás desse comentário triste, estaria sem dúvida na sua vida muita falta de carinho, de detalhes de amor e mesmo de má vontade para as coisas de Deus. Sem dúvida, Judas já tinha caído na tibieza. Já fazia com preguiça e má vontade as coisas que eram para Deus. Já tinha se distanciado de Cristo, apesar da proximidade física. Procurava fazer o mínimo indispensável. Pensava mais na sua comodidade, no que lucrava com cada coisa, até mesmo financeiramente, porque era ladrão, e se poupava. Judas perdeu pouco a pouco a visão sobrenatural, a visão da fé na sua vida. E é triste observar isso. E nós devemos tomar cuidado, porque também, sem perceber, podemos cair nessa triste situação da alma que é a tibieza. A tibieza é um resfriamento do amor a Deus. Já desaparece o desejo de conquistar a Deus a cada dia, de surpreender a Deus com gestos de carinho. A tibieza é falta de empenho em demonstrar o amor a Deus com obras. A tibieza leva a pessoa a não esforçar-se por dar o melhor de si a Deus. É um abandono prolongado da vida interior, causado por um conjunto de pequenas infidelidades, que leva a separar-se progressivamente de Deus. Poderíamos dizer que a tibieza é uma certa tapeação com Deus. É uma frouxidão que torna a pessoa preguiçosa e desleixada na vida espiritual. Leva a pessoa a achar que qualquer coisa
está bem para Deus. Não na teoria, mas na prática age assim. Às vezes chega a cumprir algumas práticas de piedade. O problema é como as cumpre. Já não luta por afastar as distrações no terço ou na oração. Esquece de ter detalhes de carinho que torne aquela prática de piedade algo pessoal, afetuoso. Não borda as práticas de piedade e acha que não é preciso tanto. Sente uma forte tendência a despachar as orações do seu plano de vida espiritual ou simplesmente fazê-las, cumpri-las. É o que o Beato Álvaro del Portillo chamava o cumplimiento, porque em espanhol, cumplimiento de las normas ou de las práticas. Né? Eu cumprimento, cumpro e minto. Cumprimento, eu cumpro, mas não coloco o coração. Eu faço desleixadamente, sem colocar atenção, práticas de piedade mal acabadas, sem esforço, sem garra, sem cuidado. A oração, em qualquer lugar, às vezes no caminho, sem nenhuma necessidade de fazer assim. A leitura espiritual muito variada, sem fixar realmente a atenção no texto. O evangelho lido sem nenhuma ordem, o exame sem se examinar de verdade, às vezes sem anotar os propósitos de melhora e sem contrição nenhuma, simplesmente constatando os erros, sem sentir dor verdadeira, contrição pelos pecados veniais. Um autor espiritual dizia: não é por faltas isoladas que alguém merece a reprovação de tíbio. A tibieza é um estado da alma que se caracteriza por não levar a sério, de um modo mais ou menos consciente, os pecados veniais, onde se perde zelo pelas coisas de Deus e já não se combate os pecados veniais. Também não é tibieza encontrar-se num estado de secura e de muitas faltas de consolo. Muitos santos experimentaram sentimentos adversos a Deus. Santa Teresinha, São José Maria Escrivá, outros santos chegaram a passar pela noite escura da alma, mas esses santos continuavam amando e dando o melhor de si a Deus. A tibieza, ao contrário, é uma espécie de negligência ou de vida de piedade medíocre, por achar que Deus é demasiado grande para ser tão exigente em coisas tão pequenas. Ou se desculpa dizendo, os demais também atuam dessa forma, ou dá outras desculpas semelhantes. É muito estranha a tibieza. Parece às vezes que é má vontade para as coisas de Deus. A pessoa não vê a hora de terminar as práticas de piedade, como se tivesse sempre algo mais importante para fazer depois. O que é mais importante do que Deus? Ou são constantes os atrasos nas práticas de piedade do seu plano de vida, não porque tenha estourado algo urgente, que a caridade exija que seja resolvido antes, mas, no fundo, é deixar Deus para depois. E dizer a Deus muitas vezes, fique para depois, agora não. E o plano de vida espiritual passa a ser uma espécie de peso morto. A pessoa fica grosseira com Deus. É quando, então, tudo se torna pesado. E a pessoa vê tudo pelo lado do peso. Quanto custa rezar um texto? Quanto custa assistir bem uma missa? Quanto custa fazer bem uma oração? Porque seu amor se tornou pequeno. Quando há amor, não custa. Ou se custa, não importa. Gostaria de citar algumas manifestações claras de tibieza que nos enumera o Beato Álvaro del Portillo e comentá-las depois. O afã de compensações, a irritabilidade perante as mínimas exigências, a conversa insubstancial ou centrada em si mesmo. Aparecem as faltas de mortificação e de sobriedade. Despertam-se os sentidos com assaltos violentos. Resfria-se a caridade
e pede-se a vibração apostólica para falar de Deus com garra. Busca de compensações na intemperança, seja na comida, na diversão ou na sensualidade. Irritabilidade perante a menor coisa. E a pessoa dá respostas atravessadas. E ocorre até um desgaste emocional frequente, a pessoa fica desgastada. A conversa insubstancial, só fala bobagem, tolice nas conversas, nada que tenha substância, que tenha peso. Os sentidos passam a andar muito despertos para tudo que há por aí, uma forte curiosidade. Reparemos, a tibieza é mais perigosa do que o pecado mortal, porque a indiferença com Deus. A gente pode cair no pecado mortal e a gente confessa, a gente se arrepende, recomeça, e Deus nos perdoa, Deus é rico em misericórdia. Mas o problema maior é a indiferença com Deus, a morte lenta do amor. Coloquemos um exemplo, uma analogia. O que mata o amor entre um casal não são tanto as brigas, mas a indiferença. Assim também na vida espiritual. Também é característica da tibieza a falta de detalhes. O abandono das coisas pequenas como se fossem manias, capricho, bitolação. A falta de pequenos atos de contrição ao longo do dia diante das faltas pessoais. A ausência de metas pessoais concretas para melhorar o trato com o Senhor, a presença de Deus ao longo do dia. Se vive sem verdadeiros objetivos espirituais, e a pessoa vai levando, vai tocando. Consideremos rapidamente o oposto da tibieza, que é a santidade. A santidade que Deus espera de nós está nos pequenos detalhes de amor, na generosidade, no modo amoroso que oferecemos às dificuldades do dia, no esforço em aproveitar bem a missa, na delicadeza em que vivemos os tempos de oração e de preparação para a Santa Missa, o cuidado material da casa, as pequenas mortificações da comida, a pontualidade dos nossos encontros com Deus. A santidade não está em fazer coisas cada dia mais difíceis, mas fazê-las cada vez com mais amor. O verdadeiro heroísmo está no vulgar, no cotidiano, feito uma vez e sempre, com perseverança, de olhos postos em Deus, com empenho, que nada faça desfalecer. Este é um texto de São José Maria. E se damos um amor generoso a Deus, nós estaremos caminhando para a santidade, que é o ideal da nossa vida. Estaremos longe da tibieza. Estaremos vibrando com o amor de Deus, totalmente repletos do seu amor, saciados por esse amor, e não colocaremos outras coisas no lugar de Deus. A pessoa tíbia tenta preencher o vazio do seu coração com outras coisas que são incapazes de saciar o seu coração. Só Deus é capaz de saciar o coração humano. E como ser generosos com Deus? 3 palavras nos ajudam a concretizar a nossa generosidade. Antes, mais e melhor. Antes. Para sermos generosos com Deus, acabar com os adiamentos. Quando adiamos algo, deixamos Deus esperando e talvez não encontraremos mais, por culpa nossa. E muitas vezes nós damos essa desculpa, sim, farei, mas depois, ou amanhã. Assim acalmamos no momento a nossa consciência e deixamos entrar a preguiça. E vamos adiando, até que acabamos concluindo. Agora já é tarde demais. Não vale a pena mais fazer. Seremos generosos e aprendamos a dizer hoje e agora. Não adiemos os nossos encontros com Deus. Em algumas ocasiões, a generosidade se concretiza no mais, em fazer mais. Por exemplo, sorrir mais, esforçar-se por ser mais comunicativo,
falar com mais pessoas, dar mais a cara por Deus no apostolado e não ficar com vergonha, preparar mais vezes um tema de conversa para as refeições, dar mais. E o que acontece é que muitas vezes regateamos com Deus. E regatear com Deus é regatear com a nossa própria realização e com a nossa felicidade. A generosidade, em outras vezes, se concretiza no melhor. Em darmos um salto de qualidade na vida de piedade. Uma oração melhor aproveitada, um verdadeiro diálogo com Deus. Um exame melhor feito, com profundidade, com verdadeira contrição pelos meus pecados. Um terço melhor contemplado. Uma palestra melhor assistida. E a santidade muitas vezes está em perguntar o que mais agradaria a Deus, o que Deus espera de mim, o melhor a ser feito agora. Nossa Senhora nos ensine a fazer tudo com a generosidade do amor, transformando tanto as práticas de piedade como os nossos afazeres em demonstração do nosso amor a Deus, como ela fazia, para que também percorramos o caminho da santidade, que é o caminho do amor generoso a Deus. E se tivermos que reconhecer que estamos tíbios, podemos recordar o belo conselho de São José Maria. O amor à nossa mãe será sopro que atice em fogo vivo as brasas da virtude que estão ocultas sob o rescaldo da tua tibieza. E assim, o nosso coração voltará a se inflamar no amor de Deus com esse sopro da nossa Mãe Maria Santíssima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.